Boa tarde, turminha. Bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver, tá? Eu gostaria de agradecer a todos do sexto ano da Escola Cooperativa de Professores, né, Vicente de Menezes, aqui de Almir Gouveia, Alagoas. E, é claro, falando em especial, minha turma do sexto ano. Hoje nós vamos geografar com o professor Anderson Batalha, tá bom? Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal para a gente ajudar a nossa geografia, tá certo? Dando continuidade, meus queridos, tá? O volume 3 do livro de vocês, a partir da página 5, tá? Nós vamos falar sobre tempo atmosférico e clima. E alguns elementos do clima, os tipos de chuvas, ou seja, de precipitações. E o que é precipitações, professor? Precipitações nada mais é do que chuvas. Precipitações é a mesma coisa que chuva. Está precipitando, está chovendo. Então, a partir de agora a gente vai viajar nesses elementos, tá bom? E aí a gente vai ter essa continuidade. Ó, vamos lá. Tempo e clima. Tempo atmosférico e clima. Tempo. Nós podemos determinar um tempo, pode variar, né, ao longo do dia, em diferentes lugares da superfície da Terra, terrestre. Por exemplo, nós podemos acordar aqui na nossa cidade de Almiriguva e olhar para o céu e estar assim, como está nublado. E a poucos minutos depois, ou horas depois, ou então no final da tarde, pode chover, pode precipitar, que é a mesma coisa de chuva. Ou então podemos amanhecer, né, olhar pelo dia, olhar na janela ou na frente da nossa casa e dizer, eita, como o sol está radiante. E a poucos minutos depois o tempo pode mudar, ficar nebuloso, nublado, chover, como aconteceu hoje. Logo cedo estava chovendo e agora já está um solzão, um calorzão, um sol bastante brilhante, né? Aquele clima mais ensolarado, o tempo mais ensolarado, atmosférico. Então, essa é a diferença. O tempo atmosférico, ele pode variar, né, ao longo, né, dos dias, do dia em diferentes lugares da superfície terrestre. Já o clima, tá? O clima nada mais é, porque para determiná-lo são considerados sucessivos estados de tempo atmosféricos depois de um longo período de observação. O que são sucessivos, professor? São as relações, né? O que vem depois. Por exemplo, como eu disse anteriormente, está quente, mas o que vem depois pode ser chuva, pode não ser. E aí como é que a gente observa isso? É observar durante no mínimo 30 anos. 30 anos, professor? Exatamente. 30 anos aqui, ó. 30 anos, no mínimo, para que os pesquisadores observem o clima e observem essas diferenças climáticas que acontecem no nosso planeta. Tá? E aí eles vão estudar que em alguns lugares a gente sabe que o clima é determinado pelas estações do ano, em outros lugares não são. Então, como é que eles veem isso? A partir do estudo a cada 30 anos. É diferente do IBGE. E o que é IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz a contagem de pessoas de um determinado local, estado, do Brasil ou de uma cidade, de um bairro, enfim. Ele faz a cada 10 anos, IBGE. Já as questões relacionadas ao clima é a cada 30 anos no mínimo. Exatamente, a cada 30 anos no mínimo. E o clima, nós podemos contar com diversos elementos. Nós temos, ó, a temperatura, a umidade, as precipitações, que são as chuvas, e a pressão atmosférica e os movimentos de ar, que são os ventos. Só que hoje a gente vai estudar até as precipitações, pressão atmosférica e movimentos de ar, que são os ventos, a gente vai ver em outra aula. Tá bom? Então, tempo e clima vai variar a partir dessa constante, né? Dessas diferenciações. Por exemplo, para determinar um clima, são considerados suscetíveis estados de tempo, já disse atmosférico, por um período de ano, no mínimo 30 anos. Após comparar esses registros, essas observações, está no livro de vocês na página 6, tá bom? Pode acompanhar aí. Os cientistas classificam o tempo climático de algum lugar porque, durante esse período, as ações dos elementos que consistem em se comportar de maneira relativamente constante. Dessa forma, podemos afirmar que o clima é o comportamento médio do tempo atmosférico de um lugar. Está na página de vocês, página 6. Li há poucos instantes do livro nosso, tá bom? De geografia. Então é bom a gente entender que o clima atmosférico, o clima e o tempo atmosférico eles estão interligados. Claro que o clima ele vai variando, né, conforme alguns elementos, conforme as ações humanas, o aquecimento global, o desmatamento, tem diversos aspectos que a gente vai ver mais na frente.
outra coisa interessante, que são a previsão do tempo. Por que a previsão do tempo é importante, professor? Vamos lá. Ó. O ser humano, gente, teve interesse em prever o tempo, principalmente nas regiões onde o clima apresenta muitas variações de temperatura e de precipitações. Tá? Há muitos anos, as previsões se baseavam apenas nas observações dos elementos da natureza. Atualmente, a previsão do tempo é feita com base em avançados conhecimentos da meteorologia, ciência que estuda a atmosfera. Então, o que nós vimos na aula passada sobre a atmosfera é importante a gente entender, porque ele também vai explicar as questões climáticas. Porque antigamente, né, as pessoas não tinham essa questão de previsão do tempo, eles observavam a natureza. Por exemplo, tem uma música de Luiz Gonzaga que diz assim: Mandacaru, quando furou lá na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Então o homem observava os elementos da natureza, observava o mandacaru. Quando ele florava o mandacaru, é porque o mandacaru, pela observação do homem, ele ia determinar que ali ia chover de algum tempo. A mudança de alguns animais, a mudança de algumas vegetações, né? Às vezes um ventozinho frio que aparecia durante a noite, então eles entendiam que próximo a determinado mês, próximo a determinada data, iria chover nessas regiões. Então, antigamente, as previsões se baseavam apenas na observação de elementos da natureza. Por isso, volto a dizer que Luiz Gonzaga cantava essa música: Mandacaru, quando florar na seca. Quando ele florar na seca, no tempo seco, é porque a chuva é um sinal que a chuva chega no sertão. Em outras regiões também é observado o comportamento da natureza, de alguns animais, as questões físicas da geografia, e aí eles observavam que futuramente iria chover. Hoje há uma previsão do tempo por questões científicas, elementos científicos, meteorologistas, né? E a gente que assiste jornal observa que sempre passa lá a previsão do tempo. E aí, para que serve isso, professor, essa previsão do tempo? Tá? Previsão do tempo, vou falar sobre uma delas, sobre a temperatura, são os elementos atmosféricos, que diz o seguinte: a temperatura atmosférica se refere à intensiva de calor que existe no ar e pode ser medida com um termômetro. Em alguns países é indicado como graus Celsius, que é esse Zé aqui, ó. Sempre que vocês verem esse Czinho e essa bolinha aqui em cima, nós estamos falando de graus, cuja escala varia de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, voltados à temperatura. E quem faz essa mediçãozinha é aqui, ó, esse termômetro. Esse aqui é um termômetro digital, mas geralmente existe aquele termômetrozinho que parece mais um termômetro que a gente bota para medir a temperatura também do nosso corpo. Então, parecido, ó. A gente tá gripado, doente, né? Coloca lá aquele termômetrozinho. Hoje é mais aquele termômetro mais moderno, tecnológico, mas antigamente existia o termômetro que a gente colocava embaixo do braço, a poucos minutos a gente sabia a temperatura do corpo. Então, o termômetro também é essencial para a gente entender a temperatura atmosférica, que se refere ao quê? A intensidade de calor que existe no ar. Se o ar está quente ou se o ar está frio, tá bom? E aí nós temos o seguinte, ó: umidade e precipitações. Umidade e precipitações. Também está no livro de vocês, é bom que vocês observem, lá na página 9, tá bom? A temperatura está na página 8 e a página 9 vai falar sobre a umidade e precipitações, tá bom? E aí diz assim, né? Que nas camadas mais baixas da atmosfera concentra-se vapores de água em suspensão no ar. Mais de 70%, tá aqui, ó, deixa eu botar para vocês, mais de 70%, ó, desse vapor circula nos primeiros 4.000 metros de altitude, na troposfera, que é a primeira camada de baixo para cima. Esse vapor forma-se a unidade de ar, a qual exerce o importante papel do reguladora da temperatura na superfície. Como assim, professor? Vapor de água. Gente, observem quando a mãe da gente está fazendo alguma comida, que elas levantam a tampa, né? Ao levantar essa tampa, observem que a tampa, quando você levanta a tampa, cai algumas gotículas de água.
ali a transformação do estado líquido para o estado gasoso e depois para o estado líquido. Quando colocamos uma panela, tá? Uma panela no fogo com água, observe que ela vai fervendo ali. Se a gente deixar bastante tempo esse fogo ali, a panela no fogão, né, no fogo, essa água some. Por que a água some? Porque ela vai virar o quê? Gasosa, ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Mas professor, mas quando eu levanto a tampa, cai as gotículas de água. É porque quando ela sai do estado líquido para o gasoso, ao bater na tampa, a tampa ela está mais fria do que a panela embaixo, ela transforma-se do gasoso para o líquido e a gente vê essa bonita transformação. Nós chamamos de um processo de evaporização. Então, a 4.000 metros acima de nossa cabeça, lá na altitude, na troposfera, nós temos aí vapores de água, que são importantes reguladores para a temperatura na superfície. Tá? Então, imaginem só quando essas gotículas de água elas se juntam ali, elas se juntam na formação das nuvens, elas condensam, né, elas se transformam do vapor, do estado gasoso para o estado líquido, acontecem as precipitações, acontece o quê? As chuvas. Aí diz o seguinte aqui, ó, no segundo tópico. Quando a atmosfera está saturada de água, em forma de vapor e gotículas, ocorrem as precipitações, as chuvas que eu acabei de falar anteriormente. Então, suponhamos que os nossos rios, nossos mares, nossos lagos, seja panela de pressão, ou seja panela com água. Embaixo da gente, calor, mas aí nós temos lá em cima o sol. Suponhamos que é o contrário, o sol está soltando ali seus raios solares, fazendo a evaporização na água. A gente não está vendo, mas os vapores de água estão subindo. As gotículas estão subindo, ficam ali a 4.000 metros de altura, né, na troposfera, e com o tempo elas vão ficando saturadas, ficam cheias. E acontece o quê? As chuvas, as precipitações. Tá? A quantidade de chuva, olha lá, que cai em um local, em um lugar qualquer, em determinado período, pode ser medida com um aparelho chamado de pluviômetro, que marca o total de precipitação em milímetros mm. Às vezes acontece, passar na televisão ou no filme, choveu 10 milímetros, né, de água, precipitou 10 milímetros durante o dia, nesse mês de agosto. E como é que eles observam isso? Como é que eles sabem isso? Lembre-se que as temperaturas é medida pelos termômetros e as chuvas ou as precipitações são medidas ou verificadas através dos pluviômetros. Eu vou pedir para depois a gente fazer um trabalho desse pluviômetro em casa. Tá aqui, ó. Esse é um pluviômetro mais científico, tá? Que observem aqui. E aqui desse lado de cá é um pluviômetro que a gente pode fazer em casa, que a gente coloca essa reguinha e aí com a quantidade de chuvas que cai durante o dia a gente pode fazer essa diferenciação, tá certo? Ó, pluviômetro, ok? E aí nessas questões de pluviômetros para medir as precipitações das chuvas, surge 3 tipos de chuva. Nós podemos classificar as chuvas em 3. Ou podemos 3 tipos de precipitações. O professor está repetindo isso direto, é porque a gente entender. Precipitação é a mesma coisa que chuva. Então, tipos de chuva ou tipo de precipitações são a mesma coisa, tá? Vai mudar só o diferente. Primeiro, nós temos as chuvas convectivas ou de conversão. Convectivas ou de conversão. Chuvas convectivas ou de conversão. Depois nós temos as chuvas orográficas ou chuvas de montanhas. E nós temos as chuvas frontais. Então nós temos esses 3 tipos de chuvas, ou os 3 tipos de precipitações que a gente vai saber um pouco sobre elas a partir de agora, tá? As chuvas convectivas ou de convecção ocorrem quando o ar quente torna-se mais leve e sobe para níveis mais elevados da atmosfera, como a temperatura com altitude diminui, né? A água evaporada se esfria, se condensa, fica líquida, provocando a chuva, tá? Conhecida como chuva de verão. São fortes, porém passageiras, e o céu fica escuro de repente. Então, ó, observem que, e a gente tem que entender, deixa eu explicar aqui direitinho. Todo o ar quente, ele é leve, ele vai subir.
Observe e volto a dizer mais uma vez, porque isso é um exemplo mais simples. Quando a gente coloca essa panela no fogo, que abre assim a tampa, sobe aquele vapor. Então, todo vapor quente, ele é mais leve, ele vai subir. O vapor gelado, frio, ele vai descer, ele é mais pesado. É tanto que o ar-condicionado, colocado em alguns lugares, sempre é na parte mais alta. Porque o ar gelado, ele é pesado, ele vai descer. O ar quente, ele é leve, ele vai subir. Então, quando o ar quente leva o vapor de água lá para cima, lá em cima, vocês estudaram sobre as atmosferas, sobre a atmosfera, as camadas atmosféricas, elas vão esfriando. Então, quando esse vapor de água atinge lá em cima, ele esfria, né? Fica saturado, cai as chuvas. Então, esse tipo de chuvas de verão fortes, porém passageiras, de repente, e o céu fica escuro de repente. São as chuvas convectivas ou chuvas de conversão. Conversão. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui essa chuva. Ó, como é que ela é? Tá? Ó. Tá vendo, ó? O ar quente, ele sobe e o ar frio, ele desce. Então, quando o ar quente sobe, levando os vapores de água, lá em cima está um pouco mais frio, ó, viu que a setinha mudou do vermelho para o azul, e o ar frio, ele é mais denso, ele vai descer, levando consigo as chuvas, Então, essas chuvas são chuvas convectivas, chuvas de verão, fortes, passageiros. O céu tá claro, de repente ele fica escuro, de repente que é aquela pancada de água forte, mas é passageira, no instante passa, tá bom? Outro tipo de chuva são as chuvas orográficas ou de montanhas, é bem interessante essa, ó. Essas chuvas orográficas ou de montanhas, são comuns nas encostas de montanhas e serras, principalmente quando próximos ao litoral. Acontece porque as massas de ar úmida, ao serem deslocadas pelo vento, são obrigadas a subir por causa das vertentes. O que são vertentes? Isso aqui, ó. Olha lá a imagem. Tá vendo? O ar quente vai subir, e aí quando o ar fica frio, ele tem que descer. Só que essa nuvem, gente, tá pesada. Imaginem vocês, o professor com um monte de mochila nas costas para poder subir essa montanha. Eita, como tá pesado. Aí o que é que a nuvem vai fazer? Vai acontecer a precipitação. Então, todo lado aqui, onde está chovendo, vai ter mais plantações, a vegetação vai ser mais verde. E aí, quando essa nuvem conseguir passar essa montanha, essa vertente, conseguir passar essa barreira, desse lado de cá, a nuvem vai estar o quê? Seca, não vai ter mais precipitações em abundância, pode até chover, mas não como chove antes dela poder subir. Então, esse tipo de chuva que tem essa barreira é conhecido como chuva orográficas ou chuva de montanhas, porque tem essa barreira, tá certo? Para finalizar, nós temos as chuvas frontais. As chuvas frontais, olha lá de novo, o nome já está dizendo. Chuva frontal, gente, é quando nós temos aqui o ar frio, vai descer, o ar quente vai subir, mas eles se encontram assim, é o nome frontal. Esse tipo é mais comum de chuvas, é aquela que o ar quente, com bastante umidade, se encontra com o ar frio em deslocamento. A zona de encontro entre o ar quente e o ar frio chama-se frente. Então, o ar quente, carregando o vapor de água, lembre sempre disso, ele carrega o vapor de água, ele se encontra frontal com o vapor frio, com o ar frio em deslocamento. Então, ele se encontrando, vai acontecer as chuvas, as precipitações, que nós podemos chamar de chuvas frontais. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Aí qualquer dúvida a gente tira aí ao longo da aula e do grupo do WhatsApp. Desde já agradeço a toda a presença de todos. Tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, fui!